Esdras 7, verso 10. Hoje está fazendo um ano que eu preguei essa mensagem. Eu estou repetindo. Exatamente antes do aniversário da igreja, ano passado, eu preguei essa mensagem. E hoje estou repetindo para que todos possam gravar essa mensagem e para que os PGs dessa semana possam meditar nela novamente. Eu estou falando do DNA da CBB. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se ao estudo da lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pai bendito, tua palavra foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. Que ela cumpra o seu propósito em nossas vidas no dia de hoje. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como eu disse, o título da minha pregação hoje é o DNA da CBB. Meu objetivo é fazer com que toda a comunidade, ou melhor, meu objetivo é fazer com que cada crente da igreja adote esse DNA como sua filosofia básica de vida. Desafio esse aceito? Amém? Achei que fraco. O meu objetivo é fazer com que cada crente da igreja adote esse DNA como sua filosofia básica de vida. Mas que DNA é esse? O DNA de Esdras 7:10 nada mais é do que estudar, viver e ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso DNA. Estamos aqui para estudar, viver e ensinar a palavra de Deus. Essa era a missão de Esdras. Essa é a minha missão. E esta eu espero ser a missão de cada crente. Alguém me perguntou, pastor, se eu for começar a igreja hoje de novo, o que o senhor faria? Eu disse que me cercaria de 10 a 12 pessoas para junto comigo seguir Jesus, estudando, vivendo e ensinando a sua palavra, criando assim uma comunidade de discipuladores. Eu não penso em outra coisa. Estou aqui na igreja há 26 anos. Fiz bodas de prata ano passado. Bodas de prata à frente dessa igreja. E esse foi meu lema até hoje. Não mudei. Continuo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu só encerro o culto com esse versículo. Essa é a minha bênção. Geralmente os pastores encerram o culto assim, que a graça de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Não é assim que os pastores encerram o culto? Eu não faço isso. Nesses 25 anos eu não faço isso. Eu encerro assim, que a graça de Deus nos ajude a estudar, viver e ensinar a sua palavra até que Jesus volte. Esse é o meu lema. Essa é a minha filosofia. Essa é a nossa visão. E o que eu quero é que a igreja adote isso. E que os PGs dessa semana trabalhem isso. Pois nós não temos outro caminho para nós. Pergunta tese então é: quais são os pilares do nosso DNA? Quem tem anotado, vai ficar fácil. Pode pedir o Cassim, que com certeza tem anotado. Quais são os pilares do nosso DNA? Vou mudar algumas coisinhas apenas. O primeiro pilar é o estudo da Bíblia. Este é o aspecto cognitivo, intelectual. Eu preciso estudar a Bíblia. Qual que é a minha tese aqui? Eu preciso estudar a Bíblia para conhecer a verdade de Deus, a doutrina de Deus, para que eu possa me guiar por ela. Esta foi a primeira decisão de Esdras. O texto diz: pois Esdras tinha decidido dedicar ao estudo da lei do Senhor.
Qual foi a primeira decisão de Esdras? Eu vou dedicar ao estudo da palavra de Deus. A lei aqui é uma referência à Torá, aos 5 primeiros livros da lei. Esdras chega em Jerusalém e a sua decisão é: eu vou estudar a palavra de Deus. Agora, olha o que está lá em Neemias 8:13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras. Para quê? Para estudar a palavra de Deus. Quando Esdras foi chamado por Neemias, depois da reforma estrutural da cidade, dos muros, Esdras chamou toda a liderança e disse: vamos estudar a palavra de Deus. Agora, por que eles queriam estudar a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Por que temos que estudar a Bíblia? Por que precisamos estudar a palavra de Deus? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Nós não temos uma outra palavra para guiar o crente. Nós não temos uma outra palavra para dirigir a igreja. Nós só temos a palavra de Deus. Olha o que está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui é theopneustos. Toda a escritura foi soprada por Deus. Toda a escritura aqui é uma referência, inclusive, ao Antigo Testamento. Ele está dizendo: a palavra de Deus foi soprada por Deus a nós. Olha o que diz 2 Pedro 1:20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Existe uma grande diferença entre os protestantes e os católicos. Para os católicos, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Para nós protestantes, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A grande distinção entre os católicos e os protestantes é que os católicos colocam a igreja acima da Bíblia. Nós colocamos a Bíblia acima da igreja. Para nós protestantes, a Bíblia corrige a igreja. A Bíblia corrige a forma de pensar da igreja. A Bíblia corrige a conduta da igreja. Quando a igreja desvia para um lado ou para o outro, ela tem que se voltar para as Escrituras, para que as Escrituras possam ser esta régua que vai dirigir a igreja. Teve um bispo católico que foi muito feliz na sua fala, quando ele diz assim: se algum membro da igreja está questionando a igreja usando a Bíblia, este membro não é católico, esse membro é protestante. Porque nós católicos não somos guiados pela Bíblia, mas pela igreja. A igreja é maior que a Bíblia. Ele foi correto. Esta é a visão católica mesmo. Mas nós não. Nós queremos saber se estamos fora do prumo. Nós queremos saber se estamos fora da régua. Nós queremos saber se alguma coisa está saindo fora. E toda vez que a igreja começa a sair fora, ela tem que voltar para as Escrituras, se autoavaliar, se autocriticar, para então se amoldar às Escrituras. Porque a Bíblia é a regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Não existe outra palavra de Deus. Só existe essa palavra de Deus. Ela é soberana. Ela é absoluta. Nós temos que nos guiar por ela. A Bíblia tem um monopólio sobre todo o sistema de verdade. Nem toda a verdade está na Bíblia, óbvio. A Bíblia não é um livro sobre tudo.
Mas tudo que está na Bíblia é a verdade de Deus, interpretada corretamente. Por que nós precisamos então estudar a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, por causa da centralidade da palavra de Deus na vida do povo de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus por causa da centralidade que ela tem na vida do povo de Deus. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus estabelece a sua palavra como critério. Esta árvore, todas vocês podem comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. O que foi isso, gente? A palavra de Deus. Ensinada para Adão e para Eva. Eles só tinham que dirigir a vida pela palavra de Deus. Eles tinham tudo. Eles tinham um jardim, banhado por 4 rios. Tigre, Pison, Eufrates. Qual outro? Tigre, Pison, Eufrates. Não, os rios, esqueci o nome do último rio. Elas estavam ali no jardim, banhado, estavam ali numa situação favorável a eles, tinha tudo. Só tinha uma regra, dizendo que não tinha que comer da árvore da ciência do bem e do mal. Eu fico um pouco cabreiro com esses novos pregadores modernos, que fica dizendo que o evangelho não tem regras. Eu fico pensando, gente, eu não estou entendendo mais nada de evangelho. Porque eu leio o Sermão do Monte e eu vejo regras. Não tem regras ali, gente? Eu leio as cartas de Paulo e vejo regras. O evangelho não contrapõe as regras. O que nós temos que entender é que o evangelho nos capacita, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a nova conversão nos capacita a obedecer essas regras, mas a Bíblia não arranca a lei moral, não joga ela fora. Então nós temos que viver a nossa vida com base na palavra. Então Deus diz para Adão: Adão, este é o limite, esta é a regra. Ele não quis seguir. Quando Deus tirou o povo do Egito, lá no meio do deserto, no Monte Sinai, capítulo 19 e 20 de Êxodo, o que Deus fez? Estabeleceu a lei moral. Estabeleceu o que o povo tinha que fazer. O Sinai foi o grande púlpito de Deus no deserto. No Sinai, Deus proclamou sua palavra, para dizer ao povo: siga a minha palavra. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento, o povo tinha uma lei, tinha uma diretriz, tinha uma palavra para conduzir eles. Muitas das vezes o povo saiu fora dessa palavra. A história dos reis de Israel, quando você lê 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, você vai ver a história de pessoas que ora obedecia, ora desobedecia, que não levavam a palavra de Deus a sério, mas a palavra de Deus estava no centro da vida do povo de Israel. Quando Davi morreu, ele passou o cajado para Salomão e disse: eu quero que você siga o que nós aprendemos na lei de Moisés. Salomão tentou fazer isso. Não tem outro caminho. Por que nós temos que estudar a palavra de Deus? Porque ela está no centro da comunidade, no centro do povo. O rei Josias, quando mandou restaurar o templo, encontrou dentro do templo o livro da lei. Quando o sacerdote encontra esse livro, passa para o secretário ler, o secretário passa para o rei Josias pega o livro e manda entregar à profetisa Hulda, e o livro dizia: vocês estão errados. E Josias começa uma grande restauração de Israel por meio da palavra de Deus. Por que estudar a palavra de Deus? Porque ela está no centro do povo de Deus.
Quando Neemias terminou de estruturar os muros de Jerusalém, Neemias foi lá e buscou o sacerdote, escriba Esdras, exatamente para quê? Para ler as Escrituras, estudar as Escrituras e colocar as Escrituras no centro da vida de Israel. Foi um congresso de 30 dias, capítulo 8 ao 10, 30 dias, um congresso de estudo bíblico. Por que isso, Neemias? Já fizemos a reforma dos muros. É porque quem nos guia é a palavra. Não adianta ter estrutura, não adianta ter casa, não adianta ter nada disso se a palavra de Deus não estiver no centro da nossa vida. É isso que Neemias queria que ele soubesse. Quando o Senhor, Moisés passou o cajado para Josué, olha a palavra: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Percebe, igreja? A palavra de Deus tem que estar no centro da nossa vida, no centro da realidade. Só que nós estamos abandonando as Escrituras. Hoje, quando você vai conversar com alguma pessoa, para discipular essas pessoas e confrontar elas com a palavra, elas viram a cara para você. Elas acham que você é chato. Elas acham que você é exigente demais. Elas acham que você não valoriza elas. Leia a Bíblia, igreja. Leia a Bíblia. Se nós lermos a Sagrada Escritura, a gente vai ver que ela é muito mais pesada do que eu tenho sido, do que eu tenho ensinado. Quando você olha para o Novo Testamento, de novo, a palavra está no centro do povo de Deus. Mateus capítulo 4, o que nós aprendemos ali? Jesus no deserto. Qual foi a arma de Jesus para vencer o diabo? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Eu conheço a palavra. Está escrito. Eu acredito nessa palavra. Está escrito. Eu obedeço essa palavra. É isso que Jesus quer dizer. Está escrito. Eu vou ensinar essa palavra. Jesus pautou a sua vida com base nas Sagradas Escrituras. Não tem outro caminho, igreja. Não tem outra alternativa. Eu poderia ficar aqui citando vários outros textos, Lucas 16, parábola do rico e do Lázaro. Poderia citar aqui Lucas 24, Jesus no caminho de Emaús, mas o nosso tempo ainda é curto. Porque nós precisamos estudar a palavra de Deus, queridos irmãos? Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela está no centro de vida do povo de Deus, no Novo e no Velho Testamento. Porque ela foi o princípio da reforma protestante. O que é a reforma? Volta às Escrituras. O que Martinho Lutero viu? Uma igreja seguindo tudo, menos as Escrituras. Uma igreja cheia de invencionistas romanas. Sinal da cruz, água benta, benzenção, culto a Maria. Todos os tipos de invencionice dominaram o catolicismo na Idade Média. E Lutero disse: isso não tem nada a ver com as Escrituras. E o pior de todos, eles estavam vendendo salvação para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Era a indulgência. Eles chegavam ao ponto de dizer: quando a moeda tinisse no fundo do cofre, o seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, que está no purgatório, na mesma hora vai voar para o céu, vai sair do purgatório. Lutero disse: vamos voltar para a Bíblia, igreja. Lutero não queria sair da igreja. Lutero não queria desviar da igreja. Lutero queria simplesmente chamar a atenção da igreja para a palavra e dizer: nós estamos errados. Nós temos que ficar com as Escrituras, mas a igreja preferiu excluir Lutero
E é interessante o que eu vou dizer. Poucos sabem disso. Bento XVI foi o mais protestante dos papas. Agostiniano. Como é agostiniano, Leão XIV. A diferença é que Leão XIV é agostiniano da ordem do Santo Agostinho. E já Bento XVI, ele era jesuíta. Porém, o doutorado de Bento XVI foi sobre Santo Agostinho. O teólogo mais importante dele foi Santo Agostinho. E exatamente Bento XVI, quando era cardeal na Alemanha, assinou uma carta não perfeita, ainda aquém da realidade, mas uma carta junto com os protestantes sobre a justificação pela fé. Ainda estava aquém o argumento de Bento. A igreja não pode ter outra norma a não ser as Escrituras. É ela que vai dizer se estamos certos ou se estamos errados. Muitos de nós não queremos seguir as Escrituras. É por isso que muitos crentes estão andando de qualquer jeito, fazendo o que quer. E quando um pastor ou um discipulador começa a ser um pouco mais ousado, essa pessoa vai dizer para o pastor: parece que nada que eu faça é suficiente. Parece que o pastor não aceita, não entende. Como disse um dos PGs, debatendo sobre o sermão do dia do pastor, o que eu vejo de que o pastor precisa fazer mais é advertir. Mas é tão difícil advertir. A gente cria inimigos, pessoas ficam indiferentes com você. Pessoas mudam com você porque você advertiu. Não te olham mais como olhava antes. Não se tratam mais como porque você advertiu. Alguém tem que ser o chato no processo da educação, não é, pai? Não é, mãe? Alguém tem que ser o chato dentro de casa para educar os filhos. Alguém tem que ser o chato para educar a igreja. O chato sou eu mesmo. E nós precisamos levar a sério. Nós temos que estudar a palavra de Deus, irmãos, urgentemente. Não só porque a reforma, não só porque ela é palavra de Deus, não só porque ela está no centro da história do povo de Deus, não só porque a reforma protestante foi uma volta às Escrituras, mas nós temos que estudar a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a nossa geração está se perdendo. 4 características da nossa geração: ignorância. O que está lá em Oséias 4:6? O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. A ignorância está levando os crentes a deixar a igreja. A ignorância está fazendo os crentes adotar igrejas que não tem nada a ver com o evangelho. Pessoas estão procurando não igrejas, estão procurando uma boate, um circo, um lugar de entretenimento. Mas como diz o meu mentor, Charles Spurgeon, eu não fui chamado para entreter bodes. Eu fui chamado para alimentar ovelhas. E é isso que eu quero fazer. A ignorância está destruindo. Superficialidade. Só conhece um pouquinho de Bíblia, um verniz. Só um verniz de Bíblia. Não conhece a profundidade da Sagrada Escritura, por isso que está o tempo todo sendo enganado. Aí chega alguém vendendo o pacote dos legendários, e as pessoas vão lá fazer, porque acha que fazendo legendários vai virar macho, segundo a Bíblia. E o macho, segundo a Bíblia, é aquele que é a imagem e semelhança de Cristo. A masculinidade na Bíblia está ali. Eu não preciso de ir para um mato, subir montanha, fazer rapel. Coisas boas, né, Léo? Léo Andrade. Mas eu preciso disso.
Não sei como ainda não surgiram aí as legendárias. Surgiram, gente? Porque está dando dinheiro esse negócio de legendário. Tem gente cobrando 80 mil reais para ficar 3 dias fazendo um curso de legendários. Então, se fizer as legendárias, nós vamos multiplicar esse dinheiro aí. Superficialidade, polarização. Ah, nossa igreja é bênção porque tem muito louvor. Apaga a luz, pinta de preto, joga fumaça lá na frente, e as pessoas sentem arrepio, e etc, e etc. Não, a minha igreja é boa, porque a minha igreja faz muita obra social. A igreja não pode ser polarizada, a igreja tem que ser para cima, adoração, a igreja tem que ser para dentro, edificação, a igreja tem que ser para fora, evangelismo e obra social. A igreja não pode se polarizar. Quem vive polarizando é aquele que tem conhecimento superficial da Escritura. Ignorância, superficialidade, polarização, distorção doutrinárias. Está acontecendo tanta distorção doutrinária no meio do povo de Deus. As pessoas estão acreditando em tudo, gente. Misericórdia. O próprio Legendários parte de um pressuposto, de um ensino bíblico de masculinidade, que não é isso aí. E nós temos que parar e pensar. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que as pessoas estão de um lado para o outro, de uma doutrina para a outra. Eu preciso de... Sabe por que você não está vencendo a vida? Porque não teve quebra de maldição. Onde está isso, gente? Em Cristo foi quebrada todas as maldições. Nós estamos em Cristo. A Bíblia diz que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6, gente. Me ajuda aí. Apocalipse 12 diz que eles o venceram, foi pelo sangue do Cordeiro. Quem nos protege, quem nos blinda é o sangue. Mas as pessoas ficam criando teorias e mais teorias, e os crentes estão em busca disso. Parece que a gente está precisando de muleta, gente. Se não tiver muleta, a gente não anda. Temos que parar com essas coisas. Queridos irmãos, eu gastei meu tempo todo aqui no primeiro ponto, hein? Então eu vou ter que pular aqui para o segundo e resumir o segundo e o terceiro. Quais são os pilares do nosso DNA? Primeiro, estudar. Segundo, viver a Bíblia. Olha o que o Esdras disse. Pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Não só estudar, praticar. Não só estudar, viver a palavra de Deus. Minha tese aqui é que não adianta conhecer a palavra de Deus se a gente não quer vivê-la. Por que devemos viver a Bíblia? Primeiro, porque sem vivência não há transformação de vida. Só conhecer a Bíblia não transforma ninguém. Lembra de Mateus 7? Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eles conheciam o Senhor. Conheciam a palavra do Senhor. Mas eles não viviam. Nem todo que disser Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando. Só há transformação quando há obediência. Jesus contou no capítulo 7 a parábola dos dois construtores. O insensato e o prudente. O insensato é aquele que construiu a casa sobre a areia. Veio a tempestade e destruiu. O prudente é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade e ela ficou de pé. Jesus disse que o insensato é aquele que ouve a palavra dele, mas não vive, não pratica. O prudente é aquele que ouve a palavra e vive. Ou seja, não há transformação de vida se não houver vivência da palavra. É isso que está no capítulo 7. Capítulo 7 fala sobre o fruto, né? Os falsos profetas, o bom fruto, o mau fruto. O ensino do capítulo 7 termina com a parábola dos dois fundamentos. Mas lá atrás Jesus diz o quê? Vocês vivem dizendo Senhor, Senhor, mas a vida de vocês é a mesma. Quantas pessoas estudam a Bíblia, mas não vivem? Quantas pessoas conhecem a palavra, mas não vivem? Por isso não tem transformação de caráter. Por isso não tem transformação de vida. Porque nós temos que viver a Bíblia.
Porque sem vivência não há transformação, queridos. Olha o que Tiago disse, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que dizer. Não há transformação sem vivência. Por que tem muita gente aí doente? Por que tem muita gente aí medíocre espiritualmente? Por que tem muita gente aí sofrendo na vida cristã? Porque conhece, mas não vive. Não põe em prática. Sabe que está errado, mas continua fazendo errado. Sabe que está fora do caminho, mas continua. E depois diz, a culpa é de Deus. É sua mesmo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear vai colher. E Paulo, quando escreveu isso, ele estava falando no contexto moral. Quem semear para a carne vai colher da carne, quem semear no espírito colherá a vida eterna. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: você que está reclamando, antes de reclamar da sua vida miserável, se pergunte, eu semeei isso? Eu estou plantando isso? Não há transformação sem vivência. Segundo, porque nós temos que viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque sem vivência não há frutos. Não foi isso que Jesus disse na parábola do semeador? Aquele que ouve, ele falou de 4 solos. O primeiro solo, caiu na terra, ouviu, deixou para lá, os pássaros levou, o diabo levou. Segundo, caiu na terra boa, aparentemente boa, tinha rocha no fundo. Aí veio o sol, veio as tribulações, veio as lutas, morreu. O outro estava sobre os espinhos, as preocupações, as riquezas, morreu. Mas aquele que caiu no solo fértil, deu fruto 30, 60 e 100 por um. Só dá fruto quem vive a palavra de Deus. Quando você encontrar um crente que não tem frutos, ele não está vivendo a palavra de Deus. Crente que não dá frutos espirituais, a vida dele não gera frutos de caráter. Gálatas 5. Ou frutos de almas. Algo está errado na vida dele. A metáfora da videira, no capítulo 15 de João, mostra exatamente isso. Quem permanece em mim, se a minha vida está nele, a dele em mim, esse dá fruto. E o fruto dele vai permanecer. E lá fala de 3 categorias. Fruto, mais fruto, muito fruto, e a quarta, fruto que permanece. Isso tem a ver com vivência. Sem vivência, por que muita gente está sofrendo problemas sérios emocionais? Não tem vivência. Não aplica a palavra à sua alma, não aplica a palavra à sua mente. Por que muitos casamentos estão destruídos? Por que o índice de divórcio no meio evangélico só aumenta? Não aplica a palavra ao casamento. O perdão não passa dentro dessa casa. O conceito correto de masculinidade não entra nessa casa. Porque o conceito correto de masculinidade não é manda e a mulher obedece. Porque cabeça no grego tem a ver com nutrir. É aquele que alimenta o casamento. Que traz vida para o casamento. O verdadeiro marido, macho, segundo a Bíblia em Efésios 5, é aquele que dá a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. Esse é o homem de verdade. É o homem que não se acovarda de entregar-se pela esposa, entregar-se pelo casamento, lutar pelo seu lar a todos os custos que for. Mas nós não queremos ouvir a palavra. Aquele que vive a palavra vai ter fruto no casamento. Vai ter fruto na vida pessoal. Vai ter fruto na vida espiritual. Vai ter fruto no PG. Vai ter fruto no ministério. Vai ter fruto no seu trabalho, na sua empresa.
Foi isso que o Senhor disse para Josué: mantenha-se na palavra, nem para a esquerda nem para a direita, fica firme na palavra. Em terceiro lugar, por que temos que viver a palavra? Porque a palavra nos torna diferente. Primeiro, sem a vivência não há transformação. Segundo, sem vivência não há fruto. Terceiro, sem vivência não há diferença. Crente que não vive a Bíblia não é diferente do ímpio. Crente que não vive a Bíblia não é diferente do ímpio. Aonde estava Esdras? Na Babilônia. Esdras estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Esdras. Repita comigo: Esdras estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro dele. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Quando você lê a história de Daniel, capítulo 1, 2 e 3, até o capítulo 6 de Daniel, você percebe um homem que não se corrompeu dentro da Babilônia. Ele estava no exílio, longe de Jerusalém, longe do povo de Deus. Ninguém está te vendo, Daniel. Aqui você pode aprontar todas. Eu estou fora de Jerusalém, mas Jerusalém não está fora de mim. Eu estou fora de Sião, mas Sião não está fora de mim. Eu estou longe da casa do Senhor, mas a casa do Senhor não está longe de mim. Daniel fez diferença, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos capítulos 1 ao 6 de Daniel. Por quê? Porque quem vive a palavra é diferente. Que geração é essa que nós vivemos, que ninguém é diferente, igreja? Que geração é essa que nós vivemos, aonde ninguém é diferente? Stanley Jones, o grande missionário da Índia, estadista, biógrafo de Mahatma Gandhi, disse que o maior inimigo do cristianismo não é o comunismo, não é o capitalismo, é o subcristianismo. Esse é o maior inimigo do cristianismo, é o subcristianismo. Esse cristianismo abaixo do padrão Cristo. Esse cristianismo abaixo do padrão Palavra de Deus. Nós temos que ser diferente. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. O sal, ele preserva. O sal dá sabor. O sal conserva. Que crente é você que não dá sabor para esse mundo? Que não conserva esse mundo, que não preserva esse mundo? Lá diz que eu tenho que ser luz. Luz ilumina. Luz mostra o caminho certo. Luz tem obras de luz e não obras de trevas. Que tipo de crente é você? Que tipo de crente sou eu? Esse é o DNA da CBB. Sem vivência, não há vida diferente. Sem vivência, não há fruto. Sem vivência, não há transformação. Essa dicotomia que nós vivemos hoje, queridos irmãos, essa vida dupla, a gente é um na igreja e outro lá fora. É fácil cantar, é fácil levantar as mãos, é fácil aplaudir, é fácil fazer coreografia. Eu quero ver é viver o Evangelho de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Para viver a Bíblia, nós temos que ler ela. Para viver a Bíblia, nós temos que aprender com ela. Aprenda com os bons exemplos da Bíblia. Aprenda com os maus exemplos, que a Bíblia tem maus exemplos, né? Não tem maus exemplos? Salomão foi bom exemplo em algum momento e mau exemplo em outro momento. Davi foi bom exemplo em alguns momentos, foi mau exemplo em outros momentos. Abraão foi bom exemplo em alguns momentos e foi mau exemplo em outros momentos. E nós temos que aprender com todas essas narrativas e essas histórias. Para viver a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que mergulhar nela. É por isso que hoje, o que nós fazemos aqui, irmãos, no púlpito domingo à noite, é estudar a Bíblia. Se você veio aqui para ouvir palavra de aplicação de coach, você veio para o lugar errado. Aqui a gente estuda a Bíblia. Esse é o lema dessa igreja. É isso. Nós queremos estudar a Bíblia. Quando eu vou para o púlpito, eu venho aqui para estudar a Bíblia. E quando a gente vai para o PG, a gente vai para aplicar o que nós aprendemos aqui nos nossos corações, nas nossas vidas. Vou pular aqui, gente, porque o tempo passou demais. Não dá para acompanhar aqui, não. Mas eu vou para o último ponto. Quais são os pilares do nosso DNA? Terceiro, ensinar a Bíblia. É interessante porque Esdras decidiu.
estudar a lei do Senhor. Segundo, Esdras decidiu praticar a lei do Senhor. E terceiro, Esdras decidiu ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Primeira decisão de Esdras, estudar. Segunda decisão de Esdras, viver, praticar. Terceira decisão de Esdras, eu vou ensinar. Aqui está um ponto fundamental, igreja. Nós temos que estudar para viver e viver para ensinar. Repita comigo: estudar para viver, viver para ensinar. Mais uma vez: estudar para viver, viver para ensinar. Nós temos que ensinar a Bíblia. Esdras falou, tem que ensinar a Bíblia. Quando Neemias terminou a reforma do templo, dos muros, a reforma veio com Zorobabel. Quando ele termina a reforma dos muros, Neemias chamou Esdras e disse: ensina a Bíblia para esse povo. 30 dias de congresso da palavra. 30 dias de congresso das Escrituras. Vamos voltar para as Escrituras. Temos que ensinar a Bíblia. Nós precisamos urgentemente ensinar as Escrituras. Vou pular aqui, gente, porque o meu tempo aqui está bem curto mesmo. Então eu vou dar uma pulada aqui. Eu queria começar dizendo o seguinte: existe uma profecia em Amós 8, 11 ao 14, que nós temos que ler essa profecia. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8, 11 ao 14. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, os jovens, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede, sede da palavra. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome de seu Deus, o Dan, eu juro pelo nome dos deuses de Berzeba, cairão para nunca mais se levantar. Pergunta essa igreja: chegou esses dias em que as pessoas estão com fome e sede da palavra? As pessoas estão procurando coaches. Irmãos, o que eu vou falar aqui é sério. Tem muita gente achando que está frequentando igreja evangélica no Brasil, mas estão frequentando, são clubes de autoajuda. Muita gente que acham que estão indo para a igreja evangélica no Brasil, mas estão indo para empresas de autoajuda. Porque quando chega lá, tudo gira em torno da sensação, da motivação, da autoestima. Só isso. Tudo é feito para isso. Pinta tudo de preto, apaga as luzes, jogo de luz, músicas sensacionalistas, pregações motivacionais, e está todo mundo feliz, todo mundo gritando, achando que está indo para a igreja. Você não está indo para a igreja, irmão. Me perdoe. Não quero dar nomes aqui. Cada um dê o nome que quiser, mas está a igreja. Igreja é o lugar onde se abre a Bíblia, estuda a Bíblia com o povo, sem medo de ofender, sem medo de criar constrangimento. Culto, irmão, é vir para a igreja e adorar o Senhor com a luz acesa, onde você pode ver seu irmão do lado, a sua irmã, aonde o ministro não fica aqui inventando coisas para poder fazer você se sentir arrepiado. Culto é simplesmente entrar na igreja, dobrar o joelho, orar, começar o culto, louvar o Senhor verdadeiramente com músicas cristocêntricas.
ou entregar sua oferta voluntariamente, abrir a Bíblia, estudar ela, sair daqui pensando nessa palavra, refletir na sua casa sobre ela, nos pequenos grupos sobre ela. É isso que é a igreja. O resto está maquiando esse negócio chamado igreja. Tem muita gente iludida, enganada, infelizmente. E a gente nem sequer pode citar nomes. Mas infelizmente está acontecendo. Nós temos que pensar seriamente, irmãos, em ensinar a Bíblia. Eu diria, irmãos, que nós precisamos ensinar a Bíblia, primeiro, no modelo dos judeus. Os judeus, eles ensinavam a Bíblia, mais ou menos, sabe um sistema que é muito usado nos Estados Unidos? O homeschool. O homeschool, que é nada mais do que a pessoa não vai na escola, né? Ela deixa de ir na escola e ela faz toda a escola em casa. Alguém já viu falar sobre isso? Esse é o sistema homeschool. O judeu fazia isso. Os pais ensinavam a Torá para eles dentro de casa. E nós temos que ter consciência. Eu estava vendo a história daquela cantora americana, né? A Billie Eilish. Billie Eilish, ou Eilish. Eu estava olhando a história dela. A mãe dela, que é uma atriz americana, a Meg, educou essa menina dentro de casa. Ela nunca foi na escola. Se eu não me falo a memória, ela já ganhou 4 Grammys na música. Esse é um sistema que funciona muito. Está vindo para o Brasil, muitos estão adotando. Mas o judeu, ele ensinava a Bíblia para o povo o tempo todo dentro de casa. É isso que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Assentado, quando estiver de pé, quando for dormir. Dizem que a mãe da Billie, sabe como é que ela fazia? Ela usava todas as circunstâncias para ensinar. Está lavando vasilha, está ensinando. Está varrendo casa, está ensinando. Está mexendo no jardim, ela usava a experiência do jardim para ensinar. Está pegando bichinho no mato, ela usava a experiência para ensinar. Ou seja, ela usava todas as circunstâncias. E outra coisa, de vez em quando, ela deixava eles fazer o que quiser. E sabe o que eles mais queriam fazer? As crianças? Dormir tarde da noite. Aí ela dizia para eles assim: você está liberado para dormir tarde, mas você vai ter que fazer um exercício. Faça algo criativo. Porque ela descobriu que os grandes gênios produzem muito de madrugada. Então aproveita a noite para fazer algo criativo. Olha a menina que surgiu. Olha a cantora de sucesso que surgiu. Aí eu pergunto para essa igreja: não é assim que nós temos que educar os filhos? Está jogando bola, está ensinando valores bíblicos para os seus filhos? Está lavando vasilha, está trabalhando em casa? O tempo todo nós temos que mostrar a palavra de Deus para as crianças. Então nós temos que ensinar a Bíblia o tempo todo dentro de casa. Mas os filhos estão aqui, ó, o tempo todo só nas redes sociais. Não tem culto doméstico. Tem um projeto que vai vir aí para o Ministério Infantil, para ajudar os pais, inclusive, a estudar a Bíblia em casa com os filhos. Está sendo produzido aí esse projeto, vai passar para vocês. Mas o que nós estamos vendo hoje é exatamente as crianças aqui dominadas. Todo o assunto delas tem a ver com redes sociais. Todo o assunto delas tem a ver com as informações que elas gostam. Mas e a Bíblia? E a palavra de Deus? Você está educando seus filhos na palavra de Deus? Está ensinando eles a verdade? Eu volto para a igreja. Nós temos que ensinar a Bíblia o tempo todo. Imagina, as pessoas saem junto, vai todo mundo para um sítio. Aí chega lá no sítio, tem um crente lá, né? Crente mesmo, tá, gente? Não é detetive, não. Sabe o que é crente detetive? Que ninguém sabe que ele é crente? Aí tem um crente verdadeiro. Aí a irmãzinha começa lá, na beira da piscina lá, coloca um funk lá, aí o crente chega, irmã. E aí, irmã? Como é que faz? Né? É o testemunho aí, irmã. Nós temos que estar o tempo todo, mas nós não queremos interferir na vida do outro. Nós não queremos dar palpite na vida do outro, porque nós achamos que nós não podemos fazer isso, mas biblicamente pode. Está lá na Bíblia.
Nós temos que nos preocupar com o outro. Nós temos que ensinar a Bíblia dinamicamente, o tempo todo. Nas conversas da porta da igreja, nos momentos de futebol, de vôlei, de sítio, seja onde for, nós temos que trazer as pessoas para a palavra de Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, não só em casa, como faziam os judeus, não só o dia a dia, na rua. Nós temos que ensinar a palavra de Deus num pequeno grupo. Sabe para que existem os pequenos grupos? Para a gente discutir o que nós estamos aprendendo aqui no domingo. As pessoas estão sendo enriquecidas por essa palavra, aprofundadas nessas palavras. Ali elas vão aprender a aplicar essa palavra na vida delas. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos que você cresça em conformidade com a palavra de Deus. Eu fico imaginando o caso de Esdras. Esdras ensinou a Bíblia de uma maneira diferente. Ele ensinou ela sistematicamente. 30 dias de congresso, onde houve estudo bíblico, quebrantamento, arrependimento, houve choro, houve alegria, houve louvor, houve de tudo. É só ler o capítulo 8 ao 10 de Neemias. Mas nós não queremos. Queridos irmãos, quero encerrar aqui, muita coisa para falar. Esse é o DNA da CBB. Nós estamos aqui para estudar, viver e ensinar a palavra de Deus. O que eu quero é que você estude a Bíblia, leia a palavra de Deus. Compre livros evangélicos, bons livros. Eu citei aqui uma quantidade de 10 livros no início do ano, na passagem do ano. Pega os livros, tente aprender. Nós temos que sair dessa vida superficial. Tem muito crente que na hora que está sendo apertado, confrontado, muda de igreja. Vai para uma igreja que mais parece um clube social, onde você se sente bem com você mesmo. Porque você vem na igreja para sentir bem com você. Se você não está sentindo bem com você, não vai na igreja. E nós temos que ir na igreja para estar bem com Deus. É outra história. Vamos nos colocar de pé, igreja. Fecha os teus olhos. Repita comigo: eu preciso estudar a Bíblia para viver. E eu preciso viver a Bíblia para ensinar. Pai querido, eu quero entregar cada membro dessa igreja nas tuas mãos. Também os visitantes que aqui estão hoje. Mas principalmente os membros dessa igreja. Que eles possam vestir essa carapuça hoje. Nós somos sebeberianos. Aqueles que amam as Escrituras. Aqueles que de fato querem viver de acordo com as Escrituras. Nós queremos ser uma igreja que estuda, que ensina, que vive as Escrituras. Nós queremos ter PGs que cumpra isso também. Ministérios que cumpra isso, Senhor. É tudo que nós queremos. Pai querido, o Senhor quer uma igreja que se ajuste à palavra. E não uma palavra que se ajuste às igrejas de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje possa sair daqui reflexivo. Possa sair daqui repetindo para si mesmo: eu vou estudar a Bíblia. Eu vou viver a palavra. E eu vou ensinar mais a Bíblia. Em casa, para os meus filhos, para os meus amigos. Eu vou transmitir essa palavra dinamicamente, de todas as maneiras e de todas as formas. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.